Não encosta no meu filho, você quer matar ele. Eu lembro como se fosse hoje, porque foi no quintal de uma mansão em Alphaville, daqueles jardins perfeitos que parecem até mentira. O Renato Valença, empresário conhecido por ser duro com todo mundo, chegou mais cedo e viu o impossível. O filho dele, o pequeno Adrianzinho de 3 anos, estava em pé, tremendo com aqueles sapatinhos ortopédicos afundando na grama, mas em pé. E a responsável era a nova funcionária Rosa, que tinha acabado de completar 3 semanas na casa. Ela estava ajoelhada, de luvas amarelas, batendo palma devagar. Vem, meu príncipe. Você consegue. Renato quase arrancou o menino do abraço dela de tanto medo. Os médicos tinham dito que a coluna era frágil, que qualquer queda podia ser fatal. Ele gritou, ameaçou chamar a polícia e mandou a Rosa embora na hora. Só que aí aconteceu outra coisa que ninguém esperava. Adrianzinho, que quase não falava, apontou para Rosa e sussurrou com a voz quebradinha. Pai, eu caminhei. A partir dali, a casa virou guerra. A cunhada do Renato, Ivana, começou a envenenar tudo com mentiras. E quando o menino passou mal, ela jogou a culpa na Rosa e ainda plantou provas para fazer parecer roubo. E Renato acreditou. Mas um pai desesperado aprende. Renato achou o frasco trocado no lixo, viu as câmeras escondidas e descobriu que o monstro dormia na própria família. No fim, ele correu para tirar Rosa da cadeia de joelhos, pediu perdão e voltou para casa com ela. Porque Adrianzinho não precisava só de remédio. Ele precisava de alguém que olhasse para ele e dissesse: "Você pode!" E você, o que faria no lugar do Renato? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Naquela mesma noite, a mansão ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, do tipo que faz o barulho do próprio pensamento doer. Adrianzinho voltou do hospital bem, mas não era mais o mesmo menino. Ficava parado na cadeira de rodas, olhando para o nada, sem sorrir, sem tentar levantar. E toda hora chamava baixinho Nana. Nana. O Renato ouvia aquilo e sentia o peito afundar. Porque agora ele sabia. Sabia que tinha errado. Sabia que tinha entregado uma mulher inocente para a polícia, enquanto o verdadeiro perigo dormia no quarto ao lado. Foram 3 dias até ele criar coragem. 3 dias sem dormir direito, bebendo café frio, revendo mentalmente cada palavra dura que tinha jogado em cima da Rosa. Até que numa tarde quente demais, ele abriu o lixo da casa. Literalmente. Empresário milionário, joias no pulso, mexendo em sacola fedorenta. E foi ali que encontrou o frasco errado. Depois as câmeras. Depois a verdade inteira, nua e cruel. Quando o Renato chegou na delegacia, a Rosa estava sentada numa cela pequena, abraçando as próprias pernas. O uniforme azul sujo, o cabelo bagunçado, os olhos sem brilho. Quando ela viu, ele não sorriu. Não agradeceu. Só perguntou com a voz seca. Veio ver se eu já confessei uma coisa que não fiz. Aquilo partiu ele ao meio. Renato se ajoelhou ali mesmo no chão gelado, sem se importar com ninguém olhando. Pediu perdão. Disse que tinha falhado como homem, como pai, como ser humano. E a Rosa chorou. Chorou não de alívio, mas de cansaço. Cansaço de sempre precisar provar que era boa. Ela voltou para a mansão por um único motivo, o menino. E foi só ela entrar no quarto que o Adrianzinho reagiu. No começo assustado. Depois reconhecendo o cheiro, a voz, as luvas amarelas. Ele se agarrou nela como quem se agarra à vida. E ali Renato entendeu uma coisa que nenhum médico tinha ensinado: cura também é vínculo. Ivana foi presa dias depois. Tentativa de homicídio, abuso, fraude. A máscara caiu e ninguém quis defendê-la. Meses se passaram. O tratamento foi lento. Difícil. Teve choro, teve queda, teve dia que parecia que nada ia melhorar. Mas teve dança no jardim, teve risada boba, teve mãozinha suada, segurando a luva amarela. No dia do casamento, quando o Adrianzinho levantou da cadeira e caminhou até o altar, ninguém conseguiu segurar as lágrimas. Nem o Renato, nem a Rosa, nem quem só estava assistindo. Porque ali não era só uma criança andando.
Era uma família inteira se curando. E você acredita que amor pode fazer o que dinheiro nunca consegue? Conta aqui nos comentários e se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração. Nana. O grito cortou o jardim como uma lâmina. Não foi um grito de alegria, foi medo puro. A Rosa estava correndo de costas, rindo, balançando as luvas amarelas para provocar o Adrianzinho na cadeira de rodas quando tudo aconteceu rápido demais. Uma rodinha bateu na grade mal fechada da piscina. Um segundo de desequilíbrio. Depois o barulho seco da água. O mundo do Renato parou. Ele largou o celular, pulou o parapeito do andar de cima, sem pensar nas pernas, sem pensar em nada. Mas a Rosa já estava lá. Ela não sabia nadar. Sempre teve pavor de água funda. Mesmo assim se jogou. Uniforme, sapato, medo e tudo. O tempo virou um borrão. Água, desespero, bolhás. Ela conseguiu soltar o cinto da cadeira e empurrar o menino para cima. Adrianzinho saiu tossindo vivo, mas a Rosa não voltou. Quando o Renato mergulhou de novo e viu o corpo dela preso lá embaixo, o coração dele simplesmente quebrou. Ele puxou, rasgou o tecido, trouxe ela nos braços como se fosse feita de vidro. No chão quente fez compressão, sopro, oração, promessa. Tudo ao mesmo tempo. Não morre. Por favor. Eu não sobrevivo a isso. Quando ela tossiu e puxou ar, o Renato chorou como nunca tinha chorado nem quando a esposa morreu. No hospital. Horas depois, ele ficou sentado ao lado da cama dela, segurando aquela mão calejada que tinha limpado a casa inteira e salvado o filho 2 vezes. E ali, naquele quarto branco, ele entendeu que a vida tinha cobrado caro para ensinar o que realmente importava. Quando a Rosa acordou, a primeira pergunta não foi por ela. O Adrianzinho tá bem? Ele estava. Dormindo no sofá, agarrado a uma luva amarela. Dias depois, o Renato fez o que ninguém esperava. Demitiu a Rosa, assim seco. Ela ficou em choque. Mas ele continuou com a voz tremendo, como funcionária. Porque eu não quero você limpando chão nenhum. Eu quero você ficando. Mostrou um desenho do menino 3 bonecos de mão dada. Um grande, um pequeno e uma mulher de vestido amarelo com coroa. Ele disse que isso é família. A Rosa chorou. Não de dor, de pertencimento. Meses passaram. Teve fisioterapia, teve dia difícil, teve regressão. Mas teve riso, teve dança, teve jardim cheio de vida de novo. No dia do casamento, quando o Adrianzinho levantou da cadeira e caminhou sozinho até o altar, o Renato percebeu que aquele milagre não começou nos pés do filho. Começou no dia em que alguém pobre, simples e cheia de amor entrou pela porta de serviço e ensinou uma família inteira a andar de novo. E você acredita que amor muda destinos? Conta aqui nos comentários e se inscreve no canal para mais histórias que ficam na alma. O julgamento de Ivana aconteceu meses depois, mas para quem viveu aquilo por dentro parecia que cada dia tinha durado 1 ano inteiro. Renato foi ao fórum com o rosto fechado, terno impecável, mas por dentro estava em ruínas. Rosa foi simples, vestido claro, sem joia nenhuma. Não era ali que ela queria estar, mas sabia que precisava. Pelo Adrianzinho. Quando o juiz leu a sentença tentativa de homicídio-fraude, abuso psicológico, ninguém comemorou. Ivana foi levada algemada, gritando, se dizendo injustiçada. Rosa não olhou. Não por superioridade, mas por cansaço. Algumas pessoas não merecem nem o nosso ódio. A verdadeira consequência veio depois dentro de casa. Adrianzinho voltou a andar. E voltou a cair. Teve dias em que ele jogava os brinquedos longe e gritava. Eu não consigo. Rosa sentava no chão com ele. Respirava fundo e dizia baixinho. Hoje não deu tudo bem. Amanhã a gente tenta de novo. Renato observava tudo em silêncio. Aprendeu a ficar. Antes ele resolvia tudo com dinheiro, médicos, contratos. Agora resolvia ficando sentado no chão da sala, segurando o filho quando ele chorava, aprendendo a não fugir do desconforto. E teve um dia que Adrianzinho caiu feio. Bateu o joelho, chorou alto, desesperado. Renato correu pronto para pegar no colo. Rosa segurou o braço dele com cuidado. Deixa ele tentar levantar sozinho. O menino respirou, fez força, tremeu. E levantou. Renato virou o rosto e chorou em silêncio. Não era só o filho ficando mais forte. Era ele finalmente aprendendo a confiar. O pedido de casamento não foi com joia cara nem restaurante chique. Foi na cozinha de noite com Adrianzinho desenhando na mesa. Renato respirou fundo e disse,
Eu não sei amar do jeito certo, mas estou aprendendo, e queria aprender com você. Rosa demorou a responder. Não por dúvida, mas por medo. Medo de perder tudo de novo. Mas quando olhou para o menino sujo de lápis de cor sorrindo, ela soube. O casamento foi simples no jardim. E quando Adrianzinho caminhou até o altar, ninguém viu apenas uma criança andando. Viram uma história inteira se curando. Hoje, a mansão não é mais silenciosa. Tem risada, tem música, tem brinquedo espalhado. Rosa nunca deixou de ser quem era. Ainda usa luvas amarelas agora para cuidar do jardim. Renato nunca deixou de ser forte, só aprendeu que força também é pedir perdão. E Adrianzinho, ele ainda tropeça às vezes. Mas agora sabe uma coisa que ninguém mais tira dele, ele consegue levantar. E você? Quando a vida te derrubou, quem foi a Rosa que te ajudou a ficar de pé? Conta nos comentários e se inscreve no canal para mais histórias que aquecem o coração. O que ninguém contou é que o Felizes para Sempre não começou no altar. Começou no dia seguinte. No dia seguinte ao casamento, Adrianzinho acordou cedo demais chamando pela Rosa. Não era pesadelo, era dor. As pernas doíam o corpo cansado da cerimônia da emoção do esforço de caminhar na frente de tanta gente. Ele chorou baixinho, envergonhado, como se tivesse medo de decepcionar. Rosa sentou na cama, passou a mão no cabelo dele e disse com calma: Ser forte também cansa, meu amor. Até super-herói precisa descansar. Renato observava da porta. Aquilo ainda era novo para ele. Antes, dor se resolvia com remédio médico silêncio. Agora se resolvia com colo. A recuperação continuou difícil. Teve fisioterapia pesada. Teve dia que Adrianzinho voltou para a cadeira de rodas por segurança. Teve gente de fora cochichando. Foi só emoção do casamento. Aquilo foi encenação. Rosa ouviu. Doeu. Mas não respondeu. Ela sabia o que tinha visto um menino que reaprendeu a acreditar. Renato também mudou. Parou de esconder a história. Autorizou entrevistas, doou dinheiro para centros de reabilitação infantil, criou uma fundação com o nome do filho. Mas, acima de tudo, começou a estar presente. Aprendeu a trocar fralda, a esperar o tempo do filho, a aceitar que progresso não é linha reta. Teve uma tarde simples que marcou tudo. Adrianzinho estava no jardim andando com dificuldade. Tropeçou e caiu sentado. Ficou ali parado, respirando rápido. Renato já ia correr. Rosa não deixou. Ficou ajoelhada na frente dele sem tocar. O que a gente faz quando cai? O menino pensou, fez força com as mãos no chão e respondeu. Respira. Tenta. Levantou sozinho. Renato virou o rosto. Chorou quieto. Não de orgulho. De gratidão. Meses depois, numa noite comum, Adrianzinho correu. Correu de verdade pelo corredor da casa rindo alto descalço, chamando mãe e pai. Foi a primeira vez que chamou os dois assim juntos. Rosa parou. Renato congelou. O silêncio durou 1 segundo. Depois veio o abraço. Longo, apertado, definitivo. A mansão nunca mais foi a mesma. Não porque ficou mais rica, mas porque ficou viva. E se hoje alguém pergunta como o Adrianzinho voltou a andar, Renato responde sem pensar. Com amor, tempo. E uma mulher que entrou na minha vida de luvas amarelas e me ensinou a ser pai. E você? Já caiu alguma vez e achou que não ia levantar mais? Conta nos comentários. E se inscreve no canal para mais histórias que lembram a gente do que realmente importa. 6 meses depois, a casa estava diferente de um jeito que não dava para explicar em foto. Não era reforma, não era móvel novo. Era vida. Vida espalhada pelo chão, pelos corredores, pelas risadas que ecoavam sem pedir licença. Adrianzinho já não usava a cadeira todos os dias, só quando cansava muito. E isso para ele não era derrota, era aprendizado. Rosa sempre dizia, descansar também é parte do caminho. Renato aprendeu isso do jeito mais difícil. Teve dias em que o menino acordava desanimado, reclamando das pernas, dizendo que não queria ir para fisioterapia. Antes, Renato teria pressionado, cobrado o resultado. Agora sentava na beira da cama e perguntava, quer tentar hoje ou prefere tentar melhor amanhã? E só essa pergunta já mudava tudo. Rosa voltou a estudar. À noite, depois que Adrianzinho dormia, sentava à mesa com um caderno simples, caneta azul e sonhos que nunca teve tempo de ter. Renato observava em silêncio, orgulhoso. Não queria salvar ninguém. Queria caminhar junto. A fundação cresceu. Outras mães começaram a aparecer. Crianças com histórias parecidas.
algumas com mais esperança, outras com medo. Rosa recebia todas do mesmo jeito, olho no olho, escuta paciente e nenhuma promessa milagrosa. Aqui a gente não promete andar. A gente promete tentar. Teve um dia especial. Festa simples no jardim. Nada de luxo. Só bolo, suco e crianças correndo. Adrianzinho chamou um menino novo que ainda não conseguia ficar em pé. Estendeu a mão e disse com a naturalidade de quem aprendeu cedo demais: "Eu caí muito, mas dá para levantar." Rosa virou o rosto para esconder o choro. Renato não escondeu. Chorou mesmo. À noite, depois que a casa silenciou, eles ficaram sentados no jardim. O mesmo jardim onde tudo começou. Rosa com as luvas amarelas no colo, Renato descalço na grama. "Você mudou a nossa vida", ele disse. Ela respondeu com simplicidade: "Não, eu só fiquei." E talvez fosse isso, ficar quando dá vontade de ir, acreditar quando todo mundo desiste, amar quando não é fácil. Adrianzinho apareceu na porta sonolento, mas em pé. Caminhou até eles devagar. Sentou no meio dos dois. "Eu gosto quando a casa fica feliz", disse. Renato abraçou os dois. Ali, naquele silêncio bom, ele entendeu que o maior milagre não foi o filho andar. Foi a família aprender a sentir. O tempo passou mais rápido do que todos imaginavam. Um ano inteiro. E mesmo assim havia dias em que parecia que tudo tinha acontecido ontem. O susto, a queda, a piscina, o hospital. A lembrança ainda vinha forte, especialmente quando o Renato acordava de madrugada e ia conferir em silêncio se o filho estava respirando tranquilo. Mas a vida seguiu. Não perfeita, real. Adrianzinho cresceu. Não só no corpo, mas por dentro. Ainda tropeçava, às vezes ainda tinha medo de cair em lugares novos, ainda se cansava rápido. Só que agora ele sabia pedir ajuda. E mais importante, sabia tentar de novo. Cada passo era uma escolha. Cada dia, uma pequena vitória. Na escola nova, algumas crianças perguntavam por que ele andava diferente. No começo, ele ficava quieto. Depois, começou a responder com naturalidade, porque eu aprendi a andar 2 vezes. Rosa ouviu isso escondida atrás do portão e precisou se apoiar na parede para não chorar. Renato também mudou mais do que qualquer contrato ou patrimônio poderia mostrar. Aprendeu a dizer: "Eu não sei, me desculpa, vamos tentar juntos." Aprendeu a ouvir. E às vezes aprendeu a falhar sem fugir, coisa que nunca tinha feito antes. Teve um dia simbólico. Um daqueles que ninguém planeja. Adrianzinho chegou em casa com um desenho amassado na mochila. Era simples 3 pessoas de mãos dadas e um sol amarelo enorme em cima. Embaixo escrito com letra torta: "Minha família." "A professora pediu para desenhar o que deixa a gente forte", explicou ele. Rosa colou o desenho na geladeira. Renato ficou olhando em silêncio. Força. Ele passou a vida inteira achando que força era controle. Agora sabia que força era permanência. À noite, sentados no jardim, Rosa tirou as luvas amarelas e colocou ao lado. Não precisava mais delas ali. Renato segurou a mão dela sem dizer nada. Adrianzinho brincava alguns metros à frente, andando, correndo, caindo e levantando como qualquer criança. "Você acha que um dia ele vai esquecer tudo isso?" Renato perguntou. Rosa pensou um pouco antes de responder: "Não. Mas vai lembrar sem dor. Vai lembrar com orgulho." E talvez esse fosse o verdadeiro final feliz. Não apagar o passado, mas transformá-lo em base. Quando Adrianzinho veio correndo e se jogou no colo dos dois, rindo sem fôlego, Renato sentiu algo que nunca tinha sentido nem nos maiores negócios da vida: paz. Não aquela paz frágil que depende de dinheiro ou status, mas a paz de quem sabe que aconteça o que acontecer, ninguém ali vai soltar a mão de ninguém. O aniversário de Adrianzinho chegou sem aviso emocional. Não teve contagem regressiva dolorosa, nem aquele medo silencioso que costumava rondar datas importantes. Dessa vez, teve balão torto, bolo simples e criança correndo pelo jardim, correndo de verdade. Rosa acordou cedo naquele dia. Ficou alguns minutos parada na porta do quarto do menino, observando ele dormir. Respirava fundo, tranquilo, com o corpo relaxado, como alguém que finalmente se sente seguro no próprio mundo. Ela sorriu em silêncio. Ainda tinha dias difíceis, claro. Mas aquele era um dia de vitória. Renato desceu as escadas com um pacote nas mãos e um nó na garganta. Não era um presente caro.
Era um par de tênis azul gasto nas laterais escolhido pelo próprio Adrianzinho semanas antes. É para correr mais rápido, ele tinha dito. No jardim, amigos da escola chegaram. Crianças que sabiam da história, mas não viam Adrianzinho como o menino que não andava. Viam como o amigo que caía, levantava e ria junto. Uma mãe se aproximou da Rosa e disse baixinho: "Meu filho começou a tentar ficar em pé depois de conhecer o Adrianzinho." Rosa agradeceu com um abraço curto. Não sabia lidar muito bem com esse tipo de reconhecimento. Ela nunca quis ser exemplo, só quis amar. Na hora do parabéns, Adrianzinho fez questão de ficar de pé. Tremia um pouco. Renato instintivamente se aproximou. Rosa segurou o braço dele de leve. Confia. E ele confiou. O menino ficou ali firme o suficiente para soprar a vela com força e rir quando o bolo quase caiu. Os aplausos não foram por ele estar em pé, foram por ele estar ali. Mais tarde, quando os convidados foram embora e o sol começou a baixar, Adrianzinho se sentou no chão cansado, encostado nas pernas da Rosa. Nana disse ele mexendo no cadarço do tênis novo. "Quando eu crescer, eu quero ajudar pessoas." "Como assim?" ela perguntou. "Do jeito que você me ajudou. Mesmo quando eu estava com medo." Rosa sentiu o peito apertar. Renato ouviu de longe e não interferiu. Sabia que aquele momento não precisava de adultos explicando nada. À noite, já na cama, Adrianzinho perguntou algo que ficou ecoando na cabeça dos dois. "Vocês ficam comigo para sempre?" Renato respondeu primeiro sem hesitar. "Para sempre é pouco." Rosa completou passando a mão no cabelo dele. "A gente fica até você aprender a ficar sozinho. Depois fica do mesmo jeito." Quando a casa silenciou, Renato e Rosa ficaram sentados no sofá, cansados e felizes. Não falaram muito. Não precisavam. Porque às vezes o maior final feliz não é quando tudo dá certo. É quando, mesmo se der errado de novo, você sabe que não vai enfrentar sozinho. O que quase ninguém percebeu naquele aniversário foi o silêncio que veio depois. Não o silêncio ruim de antes, pesado e frio, mas aquele silêncio que chega quando a casa dorme em paz. Naquela noite depois que Adrianzinho apagou com o tênis novo ainda no pé, Rosa ficou sentada na beira da cama por alguns minutos a mais. Observava o peito dele subir e descer devagar. Toda vez que fazia isso, lembrava de quando quase perdeu aquele menino. E o medo vinha. Não como pânico, mas como um cuidado constante. Renato percebeu. Sempre percebia agora. "Você tá pensando demais", ele disse baixinho, encostado na porta. Rosa respirou fundo. "Tô pensando que a gente venceu muita coisa, mas não venceu o medo." Renato sentou ao lado dela. Pela primeira vez não tentou resolver. Só ficou ali. Talvez o medo nunca vá embora. Talvez ele só mude de lugar. E mudou mesmo. Nos meses seguintes, Adrianzinho começou a querer fazer tudo sozinho. Amarrar o tênis, subir escada, correr atrás de bola com outras crianças. E junto com isso veio o pavor silencioso de quem ama e se cair, e se doer, e se regredir. Teve um dia em que ele caiu feio na escola. Machucou o cotovelo, chorou, ficou com raiva de si mesmo. Quando chegou em casa, jogou a mochila longe e gritou: "Eu odeio minhas pernas." Rosa sentou no chão com ele. Renato ficou parado, engolindo o choro. "Você não odeia suas pernas," ela disse com firmeza, doce. "Você odeia cair. E todo mundo odeia cair." O menino ficou quieto. Depois perguntou: "Mas eu posso continuar tentando?" A resposta veio dos dois ao mesmo tempo sempre. Naquela noite, Renato demorou a dormir. Percebeu que ser pai não era mais lutar contra o mundo. Era ensinar o filho a viver nele com risco e tudo. E isso dava mais medo do que qualquer negócio milionário. Algum tempo depois, Adrianzinho chegou com um convite da escola, uma apresentação no palco. Teatro, dança, movimento. O coração dos dois quase saiu pela boca. "Você quer fazer Rosa?" perguntou. "Quero." Mesmo com medo. No dia da apresentação, ele entrou no palco devagar, meio duro, mas entrou. Não caiu. Não correu. Participou. E quando terminou, olhou para a plateia e sorriu como quem diz: "Eu consegui." Rosa chorou. Renato também. Não porque foi perfeito, mas porque foi real. E ali eles entenderam o resumo de tudo. Não era sobre curar completamente, nem sobre apagar o passado. Era sobre seguir mesmo com marcas. Teve um dia em que o Adrianzinho chegou em casa diferente. Não era dor, não era queda, não era birra. Era silêncio.
Um silêncio pensativo demais para uma criança. Rosa percebeu na hora. Ele largou a mochila, sentou no sofá e ficou olhando para o próprio pé, mexendo os dedos devagar. Renato observava da cozinha, fingindo não notar, como ainda fazia às vezes quando não sabia como agir. "O que foi, meu amor?" Rosa perguntou, sentando no chão à frente dele. Adrianzinho respirou fundo como tinha aprendido. "Hoje um menino perguntou se eu vou ser assim para sempre." Rosa sentiu o coração apertar. Renato parou onde estava. "E o que você respondeu?" ela perguntou com cuidado. "Eu não soube. Não foi drama. Foi dúvida sincera. Daquelas que não têm resposta pronta." Naquela noite, depois que o menino dormiu, Renato ficou andando pela casa inquieto. Pela primeira vez, percebeu que não dava para proteger o filho de tudo. Não dava para impedir perguntas, olhares, comparações. O mundo ia tocar o Adrianzinho. E às vezes ia doer. "Eu queria poder garantir que ele nunca mais sofra, Renato", disse sentado no jardim, encarando o escuro. Rosa sentou ao lado dele. "Eu também queria. Mas não posso mentir para ele. A vida não prometeu facilidade. Só prometeu caminho." No dia seguinte, Adrianzinho voltou a tocar no assunto. "Eu vou ser diferente sempre." Rosa não desviou. "Vai. Mas todo mundo é diferente de algum jeito. O que muda é se a gente foge disso, ou se aprende a andar com isso." Ele ficou quieto, processando. Depois sorriu de leve. "Então tá." Meses depois veio a apresentação da escola de novo. Dessa vez, dança. Não era terapia. Era palco de verdade. Luz forte, crianças rápidas, movimentos ensaiados. "Você quer desistir, Renato?" perguntou sincero. Adrianzinho pensou. "Não, quero ir até onde der." E foi. Não foi perfeito. Ele errou um passo, chegou atrasado em outro, mas não parou. Quando terminou, o aplauso veio inteiro. Não por pena, por coragem. No carro, na volta para casa, ele olhou pela janela e disse quase como quem descobre um segredo: "Pai, eu não preciso ser igual." Renato engoliu em seco. "Não, filho. Você precisa ser você." Rosa sorriu, olhando os dois pelo retrovisor. Ali, eles entenderam algo definitivo. O milagre não era andar como os outros. Era não se envergonhar de quem se é. E isso, ninguém tira. O convite chegou numa folha simples dobrada ao meio dentro da mochila do Adrianzinho. Não era nada grandioso. Era da escola pública do bairro chamando os pais para uma roda de conversa sobre inclusão. Renato leu 2 vezes. Rosa leu em silêncio. E os dois sentiram o mesmo aperto discreto no peito. "Eu posso falar?" Adrianzinho perguntou como quem pede permissão para crescer. Rosa se agachou na frente dele. "Você quer?" Ele assentiu. "Quero contar." No dia marcado, a sala estava cheia. Pais cansados, professores atentos, algumas crianças inquietas. Renato sentou no fundo desconfortável. Anos atrás, ele estaria do outro lado da mesa, dando palestra, mandando, controlando. Agora só escutava. Quando chamaram Adrianzinho, ele levantou devagar. Caminhou até a frente. O passo ainda não era perfeito, mas era seguro. Ele respirou fundo como tinha aprendido. "Eu aprendi a andar 2 vezes." Começou com a voz fina, mas firme. "Uma quando eu nasci, outra quando eu achei que não dava." O silêncio tomou a sala. Ele contou das quedas, do medo, da vergonha de ser diferente. Contou da Rosa sem citar milagre, só presença. Contou do pai que aprendeu a ficar. Algumas mães choraram. Um pai abaixou a cabeça. "Eu ainda caio", ele concluiu. "Mas agora eu sei levantar. E se eu não conseguir, eu peço ajuda." Aplausos vieram, mas suaves, respeitosos. Não era espetáculo. Era verdade. Na volta para casa, no banco de trás, Adrianzinho dormiu abraçado à mochila. Renato dirigia em silêncio. Rosa olhava pela janela. "Você percebeu?" Renato disse, quebrando o silêncio. "Ele não pediu para ser aceito. Ele se apresentou." Rosa sorriu. Porque ele já se aceitou. Naquela noite, enquanto arrumavam a cozinha, Renato parou, encostou na pia e respirou fundo. "Eu passei a vida tentando evitar dor, e acabei criando mais." Rosa colocou a mão no ombro dele. "Agora você não foge mais." E era verdade. Dias depois, Adrianzinho voltou da escola com um novo amigo. Um menino tímido com aparelho nas pernas. Os dois sentaram no chão da sala, espalharam carrinhos e começaram a brincar sem explicação nenhuma. Normal. Simples. Renato observou de longe e sentiu algo se acomodar dentro dele. Não era orgulho, era descanso. Porque ali estava a continuação da história, não um final fechado,
mas um caminho aberto. Com tropeços, perguntas difíceis, dias bons e dias cansativos. Mas com algo que antes não existia naquela casa, espaço para ser quem se é. E talvez esse seja o maior legado que alguém pode deixar, não ensinar o outro a ser perfeito, mas mostrar que ele pode existir inteiro. O tempo seguiu como sempre segue. Adrianzinho cresceu mais um pouco, não só no corpo, mas no jeito de olhar o mundo. Já não perguntava tanto por quê. Agora perguntava e se. E isso para Rosa era sinal de coragem. Numa tarde comum, sentados no jardim, ele observava outras crianças brincando. Algumas corriam rápido, outras tropeçavam, outras preferiam ficar sentadas desenhando. Adrianzinho ficou quieto por um tempo e depois disse, quase como quem descobre algo importante: "Todo mundo anda de um jeito diferente, né?" Rosa sorriu. Renato sentiu o peito aquecer. Aquela história toda, dor, medo, injustiça, quedas, não tinha transformado Adrianzinho em alguém frágil. Tinha transformado em alguém atento, empático, humano. Ele sabia reconhecer o limite, mas também sabia quando tentar ultrapassá-lo. Naquela noite, antes de dormir, ele abraçou os dois e falou simples, sem drama: "Obrigado por ficarem comigo." Renato demorou para responder. Rosa foi a primeira, a gente ficou porque também precisava. E era verdade. Aquela criança tinha ensinado mais do que qualquer livro médico ou dinheiro jamais ensinaria. Essa história não é sobre andar. É sobre permanecer. Sobre quem fica quando é difícil, quando dá medo, quando ninguém garante final feliz. Às vezes o maior milagre não é mudar o destino, mas mudar a forma como a gente caminha dentro dele, com mais amor, menos julgamento e mais presença. Porque no fim todos nós tropeçamos em alguma parte da vida. O que muda tudo é quem segura nossa mão. E quem acredita que a gente consegue levantar. E você, quem ficou ao seu lado quando tudo parecia difícil demais, conta aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e lembram a gente do que realmente importa.